Shemuel, segunda temporada, episódio número 2, certo? Estamos no capítulo 2 do livro Shemuel Bet, do segundo livro de Samuel. E a última vez a gente falou sobre o choro de Davi para Shaul e para Jonathan, que Davi, mesmo Shaul, isso é uma coisa incrível, mesmo Shaul perseguindo Davi a vida inteira, o Davi, ele estava triste, extremamente triste com a derrota, né? Obviamente com a derrota de Israel ele estava triste, mas não só com a derrota, com a morte de Shaul, e principalmente ele dá ênfase nesse seu choro, ele dá uma ênfase também para a morte de Jonathan, onde ele tinha um contato muito forte, como a gente viu no primeiro livro, na primeira temporada. A gente mostrou como Davi e Jonathan eram muito, muito interligados. Ele também tem um choro muito grande, as famosas palavras Eich naflu giborim, como caíram os fortes, né? Essas as famosas palavras que é usada até hoje em dia como um ditado popular aqui em Israel. Eich naflu giborim, palavras de David Amelech, chorando pela morte, pela derrota de Shaul e seus filhos, certo? Mas agora tem que olhar para frente. O que vai ser? O povo de Israel está, de certa maneira, destruído, está meio que sem líder. A gente vai ver daqui a pouco que o general de Shaul começa a formar uma liderança junto com o filho restante do Shaul. Ele pegou um dos filhos de Shaul para tentar fazer a liderança de novo. A gente já vai falar mais para frente sobre isso, mas antes disso aparece Davi. O Tanakh foca na vida de Davi, e Davi está estressado, ele não sabe o que fazer. Por um lado, ele sabe que o Shmuel passou o Shemen HaMishcha nele, passou o óleo, nomeou ele como rei de Israel, ou seja, ele merece ser o rei de Israel. Por outro lado, agora ele está nos inimigos, as pessoas que acabaram de massacrar todo o povo de Israel. Ele está lá como vivendo protegidamente exatamente por esses inimigos de Israel. Se bem que isso antigamente era uma coisa comum, você um político perseguido, ativista político perseguido, procurar ajuda em outros, nos arredores, né, outros reinados à volta. Mas aqui o Davi pegou no arqui-inimigo, nesses daí que acabaram de matar Shaul, acabaram de matar os filhos de Shaul. Então o Davi está um pouco, muito na dúvida o que fazer. Será que eu devo voltar para Israel? Será que vão me aceitar lá? É uma grande dúvida. E como que ele resolve essa dúvida? Ele resolve essa dúvida perguntando para Deus, certo? Ele tinha, como a gente já mencionou várias vezes, ele tinha o Efod lá, tinha o Urim Vetumim, o Cohen estava lá, o Cohen Eviatar, né? Que a gente mencionou na primeira temporada, foi aquele jovem Cohen que se salvou de Nov, quando o Shaul mandou matar toda a cidade de Nov, a cidade dos Kohanim. Ele se salvou, ele está com Davi. E aí Davi pergunta para Deus: o que eu faço? Será que eu subo para uma das cidades de Israel, de Eudá, né? E vamos lembrar que todo esse tempo que Davi estava com os Plishtim, ele ainda mandava presentes para as cidades de Eudá, ou seja, ele manteve um contato com a cidade de Eudá, certo? Então, Eudá era a família dele, certo? A família dele vem de Eudá, então ele tem uma afinidade com a tribo de Eudá. E ele fala: será que eu devo ir para uma das cidades de Eudá? E aí Deus responde: sim, vai, sobe. E aí o Davi fala: aonde eu vou? Será que eu vou para umas cidades dos subúrbios, uma cidade pequena? E Deus fala: não, vai para capital de Eudá. Qual a capital de Eudá? É Hebron. Hebron é a cidade mais importante na área de Eudá, né? A cidade que foi Kalev Ben Yefuneh,
da tribo de Eudá recebeu para ele como herança. É a cidade mais importante, né? Lá estão enterrados o Abraham, Yitzhak, Yaakov e suas esposas, certo? Então Deus fala para Davi, não só vai, como vai para a cidade importante. E aí Davi provavelmente com muito receio, mas com Deus mandando ele vai lá e chega junto com toda a sua família, com todas as pessoas que estavam com ele, certo? Falou que tinha 600 guerreiros com ele, mas todas as famílias são alguns milhares de pessoas, que não é um grupo pequeno. E foram lá e chegaram nas cidades de Hebron. E aí, ao contrário do que Davi possivelmente estava receando, que as pessoas não iriam aceitar ele, pelo contrário acontece. As pessoas de Eudá vão lá e nomeiam ele como rei. Falam, Davi, chegou a hora de você reinar sobre nós. O Shaul, né, morreu, a gente tinha aceitado o Shaul como nosso rei, mas ele morreu, agora o filho dele está pensando em virar rei, mas não tem nenhuma força o filho dele. Você vai ser nosso rei, Davi. E realmente eles coroam Davi, e o Davi vê que tem essa aceitação. Ele obviamente deve ter ficado muito feliz. O Tanakh não conta a reação, mas deve ter ficado muito feliz. Só que ele está pensando toda hora na união do povo. Ele quer unir o povo. Então a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato, talvez depois que as pessoas, que a tribo de Eudá foi lá nomear ele como rei, foi falar, você é o nosso rei, a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato político, vamos dizer assim, dele, é mandar mensageiros para quem? Para os maiores apoiadores do Shaul. Não sei se vocês se lembram quem é os maiores apoiadores de Shaul. São as pessoas de Yavesh Gilad, certo? A gente falou que no fim da temporada passada, a gente falou que as pessoas de Yavesh Gilad, eles que foram resgatar Shaul, depois que os Plishtim penduraram o corpo de Shaul, eles foram lá e se aventuraram, se botaram em perigo para resgatar o corpo de Shaul e enterrar ele devidamente, conforme é propício para um rei. Por que isso? Porque o Shaul, logo no início do reinado de Shaul, a primeira pessoa que eles salvam é exatamente as pessoas de Yavesh Gilad. Como a gente falou, Yavesh Gilad, eles estavam sendo perseguidos pelo Nahash Harmoni, o rei lá na Transjordânia, no lado leste do Jordão, que estava subjugando eles, querendo humilhar eles, etc, etc. E o Shaul foi lá, guerreou contra eles, salvou eles. Então agora o Davi, o primeiro ato que ele faz é mandar mensageiros para Yavesh Gilad, para duas coisas. Esses mensageiros têm que passar duas mensagens. Em primeiro lugar, vocês vão passar uma mensagem para Shaul, falando que... para Shaul não, desculpa. Para Yavesh Gilad, para essas pessoas de Yavesh Gilad, dando parabéns. Falando, parabéns, muito bem que vocês fizeram, que vocês pegaram a honra de Shaul e conseguiram enterrar ele de uma maneira propícia, assim como um rei merece, o rei como Shaul merece. Certo? Essa é a primeira mensagem que ele mandou eles falarem. Falou, em segundo lugar, eu quero que vocês saibam que a tribo de Eudá me coroou como rei. Certo? Ou seja, ele já está querendo mostrar para Yavesh Gilad, os maiores apoiadores de Shaul, que a gente tem aqui eu fui nomeado rei, né? Isso está implícito nas palavras de Davi. Eu fui nomeado rei por Shemuel, ou seja, por Deus, né? Shemuel sendo o representante de Deus, o profeta. E eu agora fui nomeado rei aqui pela tribo de Eudá, certo? Ou seja, dando uma indireta para ver se ele consegue acrescentar sua influência para o resto do povo de Israel. Mas, infelizmente, a gente não escuta nada. O Tanakh não conta nenhuma resposta dessas pessoas de Yavesh Gilad. Pelo jeito, os mensageiros entregaram essa mensagem e voltaram sem nenhuma resposta. Não teve nenhuma ação que veio depois disso. E sim, a gente vê outra coisa. A gente vê que o Avner Ben Ner, como a gente mencionou, o Avner Ben Ner, que era o
o General Staff, o Chief of Staff, o general de guerra, o principal pessoa de guerra de Shaul, uma pessoa forte, ele vai lá e pega o Ishboshet, um dos filhos que sobraram de Shaul. Ou seja, é um filho que ele era um meio coitado, já tinha 40 anos, mas a força psicológica, emocional dele era provavelmente bem menor do que 40 anos. Ele não tinha força para dominar. Então o Avner Ben Ner, ele usa o filho de Shaul para criar um reinado. Então ele vai lá e pega o filho de Shaul e denomeia eles como rei, denomeia o filho de Shaul como rei de todo Israel. Porém, obviamente, quem na verdade é o rei, no fim das contas, quem está fazendo as decisões é o Avner Ben Ner, certo? O Ishboshet, ele foi como um boneco nas mãos de Avner Ben Ner, e isso vai causar um conflito entre essas pessoas que estão abaixo de Avner Ben Ner, a maioria das tribos de Israel, e a tribo de Eudá vai criar um conflito. Falaremos sobre ele no nosso próximo episódio. Até lá!